Borketov, Haverins, Hakol Beseder, bom dia, amigos, tudo na ordem, tudo certo, Hora da Dona Ronan, Cheiro Komunigia Pitvarou, aquele cafezinho bom como de costume. Vamos fazer hoje a leitura aqui, continuar nossa paraxá de Raiz Sará. Viveu Sara, ou Sara viveu. Tá, hoje é a quarta porção. Vamos ler do capítulo 24, do versículo do 27 ao 52, tá? Isso aqui ainda é o... Eu vou sempre deixar assim o início da porção, tá bom? E nós fazemos a leitura da porção inteira. Vamos lá, Severin. Você vai ver que praticamente essa porção agora de quarta, ela vai repetir todo o relato da porção de ontem, quando Eliezer fala a Deus e acontece tudo que ele está falando com Deus, e antes mesmo dele terminar, né, a Rebeca ela aparece, a Rívica, né, e ele vai fazer novamente esse relato, vai relatar, ele vai ter uma pequena diferença que a gente vai tratar em cima, tá? Então também, ela é uma porção não tão curta, mas ela praticamente ela repete basicamente o que teve ontem, tá? Mas como eu sempre digo, não é por acaso. Na Torá, na Bíblia, nada é por acaso, tá bom? Vamos lá, eu vou colocar vou ver se consigo essa noite colocar uma outra imagem só com essa brahá que a gente faz a leitura da Torá e com a brahá de término, tá? Para quem tiver interesse, quiser ler em hebraico, tá? É óbvio, né? Quem souber, eu vou deixar o transliterado para facilitar a leitura, tá? Eu não sei vocês, mas eu quando descobri a origem da Bíblia, o hebraico, tudo, eu ficava fascinado quando eu via as pessoas falando em hebraico, lendo a Bíblia em hebraico, eu acho muito lindo, né? E eu fazia de tudo para procurar, para saber. Nossa, hoje é maravilhoso você pelo menos conseguir ler e entender boa parte daquilo que você está lendo, porque tudo começa igual no português, começa com A, B, C e D, né? Então você vai lá, pega as consoantes, junta com as vogais e vai criando as palavras. Daqui a pouco você sabe ler, né? Aí você vai começar a saber o significado, você vai pegar a raiz das palavras. Eu estou fazendo um curso com o Rabino Michel, curso de intermediário, né? Como eu já sou alfabetizado em hebraico, então agora eu estou me aprofundando mais. Então, sim, se Deus quiser, depois do intermediário vamos para o avançado e tornar o idioma hebraico como se fosse um nativo na minha vida. Tá bom? Vamos lá. Baharuta Adonai Elohim melech haolam asher natan lanu asher bahar banu mikol hamim venatan lanu et Torato Baruch Adonai noten haTorá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, em universo que nos escolheste dentre todos os povos e não deste a Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, em universo que nos deste a Torá. Quase que eu já faço a benção do encerramento, em vez do início. Ele diz: abençoado seja Deus,
Senhor do meu senhor, Avraham, que não tirou a benevolência e a verdade que ele concede ao meu senhor. Aqui estou no caminho que Deus conduziu-me, à casa dos irmãos do meu senhor. A moça correu para a casa de sua mãe e contou-lhe o que tinha acontecido. Rivka tinha um irmão chamado Lavã. Lavã correu até o homem que estava no poço e foi quando ouviu o Ares bracelete nos braços de sua irmã e ouviu a sua irmã Rivka relatando o que o homem lhe dissera. Ele veio até o homem que permanecia ao lado dos camelos, próximo ao poço, e disse: Venha, abençoado por Deus, porque você ainda permanece aqui fora. Eu já limpei a casa e preparei um lugar para os camelos. O homem veio para casa e soltou os focinheiros dos camelos. Ele deu aos camelos palhas e forragem e providenciou água para lavar seus pés e os pés dos homens que estavam com ele. Foi servindo alimento diante dele, mas ele disse: Eu não comerei até que tenha dito minhas palavras. Fala e disse. Ele disse: Eu sou servo de Abraão. Deus concedeu ao meu senhor uma grande bênção, e ele prosperou. Ele concedeu-lhe rebanho, gado, prata, ouro, escravo, camelo e jumentos. A mulher do meu senhor, Sara, deu à luz um filho para meu senhor depois de sua velhice, e deu-lhe tudo que possuía. Meu senhor fez-me jurar: não tome mulher para meu filho das filhas cananitas, em cuja terra eu habito. Ao invés disso, você deve ir à casa do meu pai, à minha família, e lá tu tomarás mulher para meu filho. Eu disse ao meu senhor: talvez a jovem não volte comigo. Ele disse-me: Deus, adiante de quem eu tenho andado, enviará seu anjo contigo e dará sucesso à sua missão. Mas você deve encontrar a mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Você então estará livre do meu juramento. Se for a minha família e eles não lhe derem, você ficará livre do meu juramento. Eu cheguei hoje ao poço e disse: Ó Deus, Senhor do meu Senhor, Abraão, se for da sua vontade, concede sucesso a essa missão que estou empreendendo. Eu agora permaneço ao lado do poço. Quando uma jovem vier para retirar, eu lhe direi: Deixe-me beber da água do seu canto. Se ela responder não, somente você beberá, mas também retirarei para seus cabelos. Então ela é a mulher designada para Deus, para o filho do meu senhor. Eu ainda não havia terminado de falar para mim mesmo quando Rivka de repente apareceu, carregando seu cântaro sob seu ombro. Quando ela desceu ao poço e tirou a água, eu lhe disse: Por favor, dá-me de beber. E ela se apressou e baixou seu cântaro e disse: Beba, eu darei também aos teus camelos. Eu bebi e ela deu também água aos camelos. Eu perguntei: de quem você é filha? Ela disse: Eu sou filha de Betuel, filho de Nahor, para quem Milca deu à luz. Eu então coloquei um aro em seu nariz e braceletes em seus braços. Curvei-me e prostei-me a Deus, abençoei a Deus, Senhor do meu Senhor, Abraão, que me conduziu no caminho verdadeiro para tomar uma sobrinha do meu Senhor para seu filho. Agora, se vocês querem fazer o que é benevolente e direito ao meu Senhor, diga-me, se não falem, eu virarei para a direita ou para a esquerda. Lavão e Betuel respondeu dizendo: Isso é coisa de Deus, não podemos lhe falar ruim ou bom. Eis Rivka diante de ti, toma e vá, e que ela seja esposa para a filha do seu senhor, como Deus falou. Quando o servo de Abraão ouviu essas palavras, prostrou-se ao chão para Deus. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehaye olam natan betoreinu. Baruch atah Adonai, noten HaTorah, bendito é tu, é nosso Deus, no universo, dessa liberdade, botar essa vida no nosso meio, bendito é tu, é nosso Deus, no universo, acontece a tua Torá. Nós havíamos lido na paraxá anterior, que Eliezer, ele havia feito uma tefilá, uma oração, tá? Tefilá em hebraico. Na verdade seria mais como um reza, né? Tefilot, plural. Orações, rezas. E ele havia pedido o que nós lemos na paraxá anterior e na paraxá de hoje em relação a
a Deus prosperar na sua missão. Tá? E novamente aqui, ele começa no versículo 27 dizendo que ele abençoando a Deus, né? Dizendo que Deus é o Senhor do meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a verdade que ele concedeu ao meu senhor. Então ele agradece a Hakadosh Baruch Hu, ele agradece a Deus, né? E por Deus ter tomado toda a providência, ter realmente enviado o seu lá na frente e ter providenciado que ele encontrasse uma mulher bondosa, né? De bondade, hospitaleira. Nem perguntou quem era o Senhor, simplesmente lhe deu água para os camelos. Então ele veio aqui e lhe agradeceu, tá? Aí nós vemos que Rivka, depois de que ele conta, ela sai correndo para a casa de sua mãe e contou-lhe o que tinha acontecido. Aí nós vemos aqui que Rivka, ela tinha um irmão, Rebeca. Rebeca tinha um irmão, Lavan, né? Acho que é Labão em português. Ele correu. Quando ele, ó, vamos prestar atenção, quando eu estava falando ontem na Paraxá, que a Torá ela tem uma narrativa, ela tem uma ordem, e ela expressa bem essa ordem. Assim como Eliezer, servo de Abraão, ele prezou primeiro as características morais e éticas da moça, nós vamos ver que o irmão dela faz totalmente o contrário. Lavan correu até o homem que estava no poço e foi quando viu o aro e os braceletes nos braços de sua irmã. E ouviu sua irmã ficar relatando o que o homem lhe dissera. Ele veio até o homem que permaneceu ao lado dos camelos, próximo ao poço, e disse: Venha abençoado por Deus, porque você ainda permanece aqui fora. Eu já limpei a casa e preparei lugar para os camelos. Então os olhos dele bateu primeiro no aro e nos braceletes de ouro. Né, ele falou, né, os comentaristas aqui eles falam que realmente Lavan ele era muito interessante. Nós vamos ver isso quando na história de Jacó, né, de Jacó, tá? Na Torá nunca nada é por acaso. E nós vemos aqui que ele correu até, no caso, Eliezer, e ele diz uma coisa interessante aqui. Ele diz assim: Eu já limpei a casa e preparei um lugar para os camelos. O sábio diz aqui que quando ele limpou a casa, ele tirou todas as imagens de idolatria. Tá? Mais uma vez, lá na frente nós vamos entender bem esse fato aqui. Tá? Espero que a gente não esqueça, né? Que não esqueçamos. Então ele limpou, porque ele sabia como ele era idólatra, e ele é óbvio, o pai dele havia contado para ele sobre o irmão dele, e no caso Lavan, sobrinho de Abraão. Abraão tinha saído da terra de Ur dos caldeus, dos Kadishim, porque Deus tinha feito os milagres para ele, e que ele tinha se tornado acreditado em único Deus. E nós vamos ver lá um pouco mais na frente que realmente Lavan ainda continuou na idolatria. Tá? Tanto que ele correu para limpar a casa, porque ele falou, pô, se vem um de Abraão, rapaz, Abraão detesta esse negócio de imagem, de idolatria, então ele correu e tirou tudo. Tá? O homem veio para casa e soltou as focinhas dos camelos e deu aos camelos palha e forragem e providenciou água para lavar seus pés e os pés dos homens que estavam com ele. Foi servindo alimento diante dele, mas ele disse, eu não comerei até que tenha dito minhas palavras. Semelhantemente a quando o Samuel, né, o profeta Shmuel, ele vai
quando Deus pede para ele ir até a casa de português Jessé e Jefté, para pegar de um dos seus filhos para torná-lo rei, né? A história de Davi, quem conhece bem, ele também faz o mesmo procedimento. Ele fala: não vou me assentar, não vou comer até que chegue o menor, tá? Aqui nós vemos, pessoal, um costume bem peculiar, tá? Quando você chega em determinado local, né? Nesse caso ele tinha um relato, assim como o profeta Shemuel. Eles sempre esperam que todos estejam para poder se assentar e se alimentar, tá? Isso aqui indica mais uma vez respeito, tá? E caráter, tá bom, meus amigos? Como você sempre taxativo em todas, parece que em todas as drachá, todas as shiurs, a gente vai falar da mesma coisa. A Torá, ela é o melhor manual de ética e moral que nós temos. É inquestionável, tá bom? Não existe outra. Ele disse: eu sou o servo de Abraham. Deus concedeu ao meu senhor uma grande bênção. Ele prosperou. Ele concedeu-lhe rebanho, gado, prata e ouro, escravos, camelos e jumentos. Aqui, ou seja, ele começou a relatar, tá? A mulher do meu senhor, Sara, deu à luz a um filho para meu senhor depois de sua velhice, e deu-lhe tudo o que possuía. Meu senhor me fez jurar: não tome mulher para meus filhos das cananitas, cuja terra eu habito. Eu não vou fazer novamente a leitura, porque ele vai repetir, como eu disse, todo o evento com a diferença de uma parte aqui, pessoal, tá? Eu quero contar aqui uma coisa que lá na frente vai ser relevante, na verdade, que foi o caso de Betuel. Vocês vão perceber que posteriormente Betuel ele some, tá? E a gente já está comentando, a gente está criando aqui essa narrativa, a gente está vendo a narrativa da Torá, ela deixa tudo bem claro. Quem era a família de Abraham, quem era Betuel, tá? O Midrash diz que Betuel ele tentou envenenar o servo de Abraham, Eliezer. Para quê? Para que ele ficasse com toda aquela riqueza. Você imagina, ele está com 10 camelos, Eliezer, cheio de presentes, tudo do melhor. E uma carta na mão identificando que aquilo era não só tudo de Isaac, como era uma das partes dos pertences que seria deixado para Isaac, tá? Então ele logo viu aquilo e falou: não, eu vou tirar a vida desse homem, vou ficar com tudo isso aqui. A carta ele rasgaria, e quem que diria alguma coisa? Sim, pessoal, está no Midrash. Ele tentou envenenar Eliezer, tá? Só o que acontece é ele que vai tomar esse veneno. O anjo foi lá e trocou. Não esqueçam, pessoal, como eu falo, o Midrash ele veio para complementar essas lacunas, tá? Porque a Torá ela tem um objetivo claro, né? Como os outros falam, a Torá não é um livrinho de história, ela não está aqui para te contar uma historinha. Ela está aqui para você te contar algo e você extrair algo dela em relação à nossa conduta no decorrer das nações. Então essa questão de Betuel, ela fica oculta aqui, mas o Midrash ela nos traz o que aconteceu, tá? E não se esqueça como eu disse, havia uma Lara, havia um anjo na frente guiando todo o caminho de Eliezer. Esse Malar é óbvio que ele viu a intenção, ele sabia quem era a família de Abraão, ele foi lá e tocou. Quem trocou o frasco? Quem foi que tomou? Justamente Betuel. Isso nós vamos ver lá na frente. Então eu só estou preparando para
para as dúvidas que possam surgir, tá? E aqui ele conta. Vamos passar aqui. Como eu disse, vai ser bem curto. Ele repete toda a história novamente e chega aqui, ele faz uma alteração, tá? Ele, na verdade, ele não faz uma alteração, ele muda, ele não acrescenta, ele só faz, ele inverte. O que ele inverteu? Ele diz assim: eu bebi e ela deu também água aos camelos. Eu perguntei-lhe: de quem você é filha? Ela disse: eu sou filha de Betuel, filha de Nahor, para quem Mica deu à luz. Então eu coloquei um aro em seu nariz e bracelete em seus braços. Ou seja, aqui ele inverteu a ordem. Porque lá ele diz que primeiro pegou o arco, os braceletes e deu, e depois lhe perguntou na paraxá anterior. Aí se pergunta aqui, por que ele trocou a ordem? Eu amo falar da palavra de Deus. Eu amo falar das coisas de Deus porque elas são perfeitas. Diferentemente do que nós vamos ver futuramente quando eu entrar num outro conceito de outras séries de vídeo. Ela é perfeita. Conhecendo, chegando na casa, você conhece uma pessoa quando você entra dentro do seu lar, porque o seu lar representa a pessoa. Tá? Se você chega na casa de uma pessoa, muitas das vezes você vê tudo arrumadinho, tudo bonitinho, você vê o comportamento, o falar da pessoa, você já tem aquela impressão. Se você chega na casa da pessoa, tá tudo bagunçado, é sujeira, é tudo fora do lugar, você já sabe como é aquela pessoa. Ao chegar dentro da casa de Betuel, na casa ali de Lavan, a família de Abraão, mesmo o próprio Lavan dizendo que já tinha limpado tudo, quer dizer que estava sujo. Então, ele entendeu, é óbvio que Abraão já tinha falado para ele acompanhou Abraão, então ele sabia que eles eram idólatras e sabiam que o comportamento deles era voltado para o mal, tá? Vamos dizer assim. Então, ele pegou e inverteu essa parte, porque se ele dissesse que antes de ele perguntar a origem da menina, de quem que ela era filha, e ter lhe dado o bracelete e o aro no nariz, igual eu fiz agora, eu acabei invertendo, porque na verdade é o aro e depois o bracelete, eles desconfiariam, eles não acreditariam, né? Eu vou ler o comentário de Rashi aqui, porque eu acho extremamente pertinente. Tá? As minhas palavras são em cima do que eu já li, reli, mas eu quero ler o que está comentado certinho aqui do hebraico para vocês, tá? Vamos lá. A sequência dos eventos está invertida porque, de fato, Eliezer tinha lhe dado primeiro e em seguida lhe perguntado a respeito de sua família, mas para não ser pego em suas palavras, ele dissessem: como é que você lhe deu os presentes enquanto ainda não sabia quem ela era? Eliezer fez isso pois acreditava que um milagre ocorrera consigo, mas podia ser que a família de Rebeca não tivesse tanta fé como ele. Tá, pessoal? É justamente o que eu disse, mas em palavras diferentes, mais profundas, na verdade, que não tem como comparar com o Rashi, né? Esse era o fato, tá? Você consegue observar pelo comportamento, você consegue observar pelo lado da pessoa, tá? E ele acabou invertendo para não ser pego em suas palavras e o pessoal fala: ah, mas você não disse que como que pode isso, né? Tanto que quando ele conta, vamos continuar lendo aqui para a gente tentar pra gente entender. Então coloquei o ar em seu nariz, bracelete em seus braços. Curvei e prostei-me a Deus e abençoei a Deus, o Senhor do meu Senhor Avraham, que me conduziu num caminho verdadeiro para tomar uma sobrinha do meu Senhor para seu filho. Ou seja,
Ele agradeceu a Deus, né? Eu gosto muito dessa palavra verdadeiro, né? Darech, que é caminho verdadeiro, tá? Beder, caminho verdadeiro, para tomar uma sobrinha meu senhor. Ou seja, ela era sobrinha, né, de Abraão. Tá? Em hebraico é Beder Emet, né? Caminho verdadeiro. Emet é verdade. Emet. Então, Beder Emet, caminho verdadeiro. Tá? Agora, se vocês querem fazer o que é benevolente e direito ao meu senhor, digam-me. Se não falem, eu virarei para a direita ou para a esquerda. Tá? Para a direita, Rashi ele fala aqui que estava as filhas de Ismael e à esquerda as filhas de Lot que residiam na região à esquerda de Abraão. Tá? Vamos lá. Lavan e Betuel responderam dizendo: Isso é coisa de Deus. Não podemos lhe falar ruim ou bom. Eis Rivka diante de ti. Toma e vá, e que ela seja esposa para o filho do seu senhor, como Deus falou. Quando o servo de Abraão ouviu essas palavras, prostrou-se ao chão para Deus. E aqui nós terminamos novamente. Deixa eu pegar um pontinho aqui, pessoal. Quando ele contou isso, a ordem da precedência. Lavan, depois Betuel responderam, dizendo, isso é coisa de Deus. Ou seja, Lavan precedeu em responder que isso era coisa de Deus, porque o interesse dele estava enorme, né, em cima do que ele poderia receber. Tanto que o comentário fala que ele pensou assim, quando ele viu que Rebeca estava com o aro e os braceletes de ouro e falou: se ele deu isso para ela porque ela o deu de beber, imagine eu se eu lhe dar hospedagem, palha para os seus camelos, o que eu não vou receber? Né? Os comentaristas falam que ele já foi totalmente na má intenção. Tá. Aí o Rashi diz aqui que, assim, Lavan evitou responder. Lavan era perverso e se apressou em responder antes do seu pai. Né? Então eles disseram, não podemos falar nem bom nem mal disso, nem bem nem mal, porque isso vem de Deus. E termina o versículo 52. Tá bom, Ravenins? Como eu disse, essa porção ela acaba sendo curta porque ele acaba repetindo todo o evento. Tá? Que nós possamos, né? Que nós possamos mais uma vez tomar as lições que nos foram ensinadas nessa pequena porção, nessa quarta porção da Parashá de Hayei Sarah, e possamos aprender do comportamento de Lavan para não sermos iguais, comportamento de Betuel. Você vê que por enquanto aqui não é dito nada sobre a mãe dela, ela não comenta nada, mas a mãe dela entra na Parashá seguinte, tá? E não se esqueçam de Labão, ou Lavan, né? O Labão é português, porque ele vai ser um personagem importante na história de Jacó, né? De Yaakov, tá bom? E vocês vão, tenho certeza que vocês vão lembrar muito do que a gente leu hoje sobre a personalidade, né? E o caráter de Lavan, quando Jacó, não é spoiler, né, pessoal? Spoiler para quem não leu, né? Quando Jacó fugir
e for parar na casa do de Lavan, tá bom? E nós vamos ver ali como Lavan vai se comportar. Mas que nós não deixamos de ser como Eliezer, confiamos em Hashem, sabemos que se você tem um propósito bom, tá? Eu poderia entrar aqui em questão de quando você faz uma mitzvah, quando você cumpre uma mitzvah, você... Isso é mais cabala, isso é mais Hassidut, tá bom? É as entrelinhas das entrelinhas da Torá, posso dizer assim. Você cria uma lá para você, tá? Você acaba criando um anjo para você, conforme você faz. Por isso que os sábios digam para eles falam para a gente não falar coisas ruins, a gente tomar muito cuidado com a nossa lachon, a nossa língua, porque toda vez que a gente fala alguma coisa, possa passar um malar, um anjo e dizer amém para aquilo, e se for uma coisa ruim, tá? Num pouquinho de contexto que a gente já leu sobre a Torá, você sabe que os anjos eles estão sempre ao nosso redor, tá? A gente sabe disso aí de Salmos, eu creio que muitas pessoas conhecem, falam que o anjo do eterno acampa ao redor daqueles que o temes livra, né? Saiba que cada um de nós temos um anjo, tá? Isso não é história vindo lá de trás, isso já está na Torá. Cada um de nós tem uma lá que nos cuida. Nós vamos ver isso também na questão um pouco lá na frente, quando nascer Yaakov e toda a história de Yaakov, tá? Então, ele que Deus deixou, ele vai se comportar mediante aquilo que você pronuncia, mediante a sua confiança, a sua bitahon, tá? Depois é muita coisa, pessoal. Só tô começando, então eu posteriormente quero fazer um vídeo. Qual a diferença de emuná e bitahon? Eu vou usar aqui emuná como fé, porque é dentro do contexto do brasileiro, tá? Mas a tradução melhorzinha para emuná em hebraico significaria acreditar, crer, né? Fé no português é uma coisa muito vaga, uma coisa assim, você espera algo que você não vê, não. A palavra emuná, ela seria melhor traduzida como acreditar. E bitahon significaria confiança, né? Você acreditar e confiar. Ficaria mais bonito no português, tá? Mas eu vou deixar como fé mesmo, porque as pessoas estão acostumadas com essa questão da fé. Como eu disse, é algo que não tem literalmente dentro da Torá. A palavra fé é emuná, tá? Por isso que diz que anarno emuná, sabe? Nós acreditamos, né? Be emuná shelema. Beviat Hamashia, anima a mim. Eu acredito completamente na vinda do Messias, tá? Ainda que ele tarde, ou seja, anima a mim, be emuná. Ou seja, não acredito com fé, eu acredito, tá? Anima a mim, be emuná shelema. Então vamos ficar com essa porção de hoje. Vamos refletir, não se esqueçam que cada porção dessa, no caso, essa seria a nossa quarta porção, tá? Que nós viemos tirar algo por dia de hoje. Não se esqueçam disso, tiram algo pro dia de hoje, pessoal. Tá bom? E que, mais uma vez, Deus possa abençoar o dia de todos, tá? Que nós possamos carregar isso no nosso dia. E que Deus possa realmente colocar o seu anjo na frente de todas as nossas posso dizer, nossas atitudes, tá? As nossas ações do dia. Que Deus possa abençoar cada um de nós.
Fique com Deus. E se Deus quiser, amanhã aqui estaremos de novo com a quinta parte da porção de Raie Sará. Vamos aprofundar mais ainda no caráter de Rebeca, né? Vamos ver mais algo bom dessa moça, tá bom? Fique com Deus e até amanhã. Abraço.